E agora vamos falar sobre hipertensão arterial, que é a doença mais silenciosa, a doença que gera aí mais sintomas que passam despercebidos, como dor de cabeça, pulsação, distúrbios na visão, ansiedade, insônia, agitação, tremores, inchaço, retenção de líquido. E os edemas e os sintomas são os mais variados possíveis, né? E a gente pensa em tudo quando tem isso, né? Quando tem algum desses sintomas, menos em aferir a nossa pressão. A pressão, o ideal é que ela fique abaixo de 12/8. 12/8 é o limite. Você sabia? Sendo que a pressão ótima é 10/6. E isso ninguém te conta, né? Aí você nunca avalia, você nunca vê e você acha tá tudo ótimo, de repente começa a ir aumentando. Tô hipertenso. E você podia ter prevenido se você tivesse essa informação e fosse monitorando. Mas o que causa essa elevação da pressão alta? Café, álcool, sono ruim. O que é um sono ruim? Um sono de não ter uma boa qualidade. Não é a quantidade de horas, e sim como é esse teu sono de fato. O estresse, ele leva à hipertensão, que é causada por emoções. Hoje, mais de 80% das hipertensões são causadas por isso. Sódio em excesso, que desregula a bomba sódio e potássio, sedentarismo e fatores genéticos. Alimentação mais inflamatória, tá? Então, uma alimentação com mais açúcar, com mais leite, com mais glúten, com mais farináceos e por aí vai, tá? E a hipertensão, ela tá totalmente ligada aos rins. Isso porque a função renal, primeiro, ela é excretora, segundo, ela faz a regulação da pressão arterial, terceiro, ela faz o equilíbrio ácido-básico, quarto, ela faz a produção de eritropoetina e quinto, ela faz a produção de vitamina D. Você sabia que a produção de vitamina D é a nível renal? E tudo isso precisa ser melhorado. Então eu vou contar um pouquinho da história minha para vocês, tá? Para vocês entenderem como que é a minha relação com a pressão alta. Meus avós, toda a minha família, na verdade, tá? Meus avós paternos e maternos, os quatro tinham pressão alta. Minha mãe e todas as minhas tias e o meu pai tem, mas ele acha que não tem, né? Ele se diz assim que ele não tem porque ele não mede. Então ele tem todos os sinais e sintomas e quando vai medir tem, mas ele é resistente e não quer tomar o remédio. O que a gente já falou, que isso é pior, tá? A gente tem que, se não quer tomar o remédio, então tem que ter uma mudança nos hábitos, tem que ter ela sob controle, ir avaliando, ir acompanhando como tá. Mas enfim, né? Meu pai é cabeça dura, não quer se ajudar nesse ponto e ele sabe as consequências. Mas todas as minhas tias e paternas, meu tio e minhas tias maternas têm, e a minha mãe teve durante a minha gestação. Ela teve picos absurdos. E aí eu lembro que a minha mãe sempre falava: tu não vai fugir disso. Isso é inevitável, isso é genético, tá no sangue, não tem como fugir de pressão alta. Em algum momento tu vai ter que usar algum diurético aí para poder controlar. E na minha gestação, eu tenho uma filha de 3 anos e pouquinho, eu tive alguns picos dela. Mas isso está relacionado a ter mais vontade de comer sódio em função de uma alteração da tireoide. Foi toda uma outra alteração que eu tive, não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, tá? Se fosse hoje, eu saberia que teria mudado muita coisa se tivesse aprimorado. Mas enfim, né? Aí passou isso, não tive, né? Não foi diagnosticado como uma pressão arterial de fato, hipertensão arterial, perdão, de fato na gestação. E foi. Aí em 2020 foi um ano bem complicado no sentido de eu queria abraçar o mundo. Então eu queria segurar tudo ao mesmo tempo. Era cuidar da casa, era cuidar da minha filha, era querer ser uma boa profissional. E eu não tenho secretária, vocês sabem, quem é meu paciente, é tudo eu que faço, porque eu não consigo delegar isso para uma pessoa, por mais que eu trabalhe isso na terapia, é algo muito delicado para mim passar informação para os meus pacientes, questão de exames, tudo isso. Então eu faço isso, eu sou secretária, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou Aline e tinha muitos cursos, muita coisa em vista, tinha a questão da pandemia, tudo.
E aí eu comecei a ter dores de cabeça absurdas, dores absurdas, assim, eu falava, mas enxaqueca agora, mas como assim? Mas o que que foi que tá desencadeando? Minha alimentação não tá ruim e tal. E vivia cansada e inchada, muito inchada, até que um dia tava com a minha personal e ela falou assim: vamos aferir a tua pressão. E a minha pressão tava 14/10. E ela falou: opa, tá um pouquinho alta essa tua pressão, não tá legal. E eu falei: pois é, não tá legal. E eu já sabia que o ideal seria abaixo de 10/6. Mas eu não tinha aparelho para aferir, eu achava que tá tudo ok, que pudesse ser qualquer outra coisa, menos disso. E fui pro cardio. Primeiro cardio que fui, ele deu risada na minha cara. Falou: imagina, tu é nova, vai pra casa, não vou te dar exame, vai dormir, vai tomar um chá de maracujá aí, que vai ficar tudo bem e tu vai melhorar. Ok. Eu falei: não, mas não tá certo, não posso, eu tô muito inchada, eu vivia com meus pés inchados, a minha perna, a batata da perna, assim, aqui na panturrilha, é sempre inchada, e aquele cansaço, e aquela taquicardia, até que eu fui num outro cardio, e ele olhou pra mim, e aí eu contei da minha história, eu falei: olha, doutor, entenda que eu tenho 34 anos, né? E que eu tenho um histórico. E que esse inchaço não é normal. Ele falou: realmente, para tua alimentação não é normal. Vamos lá. E aí ele me pediu exames. Fiz a eco de coração perfeito, fiz a esteira perfeito e ele disse: eu vou te pedir o mapa, porque pode dar alteração. Fiz o mapa e, dito e feito, deu alteração. Aí eu cheguei para ele e falei: mas doutor, como é que não vai dar alteração com um troço desse a cada 15 minutos no teu braço, fica apertando, fica te incomodando, gerando esse estresse, gerando esse desconforto, essa irritação. Eu ficava assim, ó, irritada com aquilo, né? Ele falou: mas esse é o intuito desse exame, é gerar um atrito. Uma vez, Aline, que 80% da pressão alta é ocasionada por estresse. E se ele está causando esse estresse, a gente vai ver como o teu corpo lida com isso. Porque o teu corpo tem que ser capaz de lidar com os estresses sem afetar a pressão sanguínea. E aí foi que eu entendi. Ah, ok. Então tá. E aí o que ele fez? Ele me deu 6 meses para que eu cuidasse o máximo sal. Ele pediu para zerar. Eu praticamente zerei, só cuidando, né? Não dá para sair zerando o sal pela questão da nossa saúde, tá? A gente precisa de níveis baixos. O que é o ideal? É não passar de 5 gramas, se eu não me engano. Tá? Mas se conseguir ficar só em 3 por dia, excelente. E quando a gente fala isso, é contabilizar de tudo que você come, inclusive alimentos prontos. E exercício físico. E comecei a suplementação com uma dose bem alta de magnésio. Comecei a usar 450 miligramas de magnésio. Também tinha um pouco de constipação. E aí, quando eu comecei a usar magnésio, melhorei absurdamente. E aí que eu percebi que podia ter sido disso. E com 6 meses depois, eu voltei. Aí ele falou: agora a gente vai repetir o mapa para ver como tá. E aí eu comecei a ver algumas alterações. Eu falei: tô hipertensa, realmente vou ter que usar remédio, não vai dar. E ele falou: não, Aline, essas alterações que deram são sutis e são ok. E tá super bom, agora tu tá bem, só continua mantendo. E aí o que eu tiro de lição disso? Primeiro ponto, foi aprender a delegar as coisas, porque nesse momento eu comecei a não cuidar mais da minha casa. Então, eu contratei uma menina que vem 2 vezes por semana limpar a minha casa. Eu comecei a dizer não. Então, assim, eu coloquei limites na minha agenda. Eu atendo só até as 5 da tarde, para ter esse momento para relaxar, para ter esse momento de descansar, baixar essa adrenalina, para não impactar mais na minha saúde, não me cobrar demais. Ok, não tô sendo boa o suficiente, não tá dando certo, não consegui entregar o meu máximo. Paciência, eu sou ser humano, eu não sou uma máquina e máquinas falham, por que eu não posso falhar? Se nem Jesus conseguiu agradar a todos, como é que eu vou querer agradar? Comecei a aceitar que vai ter gente que vai me amar, vai ter algum de vocês que vai me odiar, que vai dizer assim: a Aline falou um A diferente que eu não gostei, e tá tudo certo, nós somos seres humanos, nós somos todos os dias suscetíveis a erros. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos pessoas. E aí eu comecei a entender que todos esses pontos eram muito característicos de quem tem hipertensão, de quem tem doenças autoimunes, de quem adoece de forma silenciosa,
que é a gente se deixar em segundo plano. E o que eu quero te contar com a minha história? Que é possível você melhorar a hipertensão arterial quando você começa a não se cobrar tanto, você começa a dizer não, não é libertador. Ah, vamos sair. Não quero. E você tem que sair obrigada ou eu vou fazer tal coisa, mas poxa, eu não quero fazer. Comece a dizer não, porque aquilo vai te corroendo por dentro, vai gerando toda uma alteração. Comecei a treinar mais, aumentei o exercício físico, porque isso é fundamental para melhorar a hipertensão, e suplementar diariamente magnésio. Use no mínimo 300 miligramas ao dia, de formas intercaladas. Pode usar quelado, pode usar o bisglicinato, pode usar o dimalato, que até dá mais energia, pode usar aspartato de magnésio, mas é importante, no mínimo 300 miligramas. Sal, reduz, contabiliza, tá? Utiliza aí de 3 a 5 gramas no máximo por dia. Ah, vai comer um salgadinho, vai comer um iogurte, vai comer qualquer coisa que está embalada, olha no rótulo quanto que tem e calcula. Sódio está em tudo, nos alimentos que você nem imagina, nos doces que você acha é só açúcar, tem muito sódio. Os zero açúcar são os campeões, porque eles colocam adoçantes que tem sal, que são realçadores de sabor, para que fique mais gostoso, tá? Então cuida com esse diet, com esse light. E o sal é algo que tem que ser usado com muita cautela, tá? Então assim, para ter uma ideia, o sal antigamente, de tão caro que ele era, como ele era uma coisa rara, uma coisa muito importante, ele já foi usado como moeda de pagamento. Para você ver como ele é algo escasso, a gente teria que pensar nele como um ouro, como algo de não ser usado com o que a gente usa. E aí vocês devem me perguntar, qual que é o melhor sal? Não existe o melhor sal. O melhor é o que você usa menos. Temos o sal integral, tem o sal do Mossoró, tem o sal do Himalaia. Todos são sais, tá? Todos têm sódio. Ah, mas esse diz que tem menos. Ok, ele tem menos sódio. Mas aí você vai usar uma quantidade maior, que vai acabar gerando mais, no final, uma quantidade maior de sódio. Dá um exemplo. Ah, esse aqui é 25% menos sódio. Tu vai usar uma colher de sopa, onde do comum tu usaria uma colher de sobremesa. É um exemplo grotesco, mas para te entender que aí no final deu a mesma coisa, tá? E então assim, eu aqui em casa eu uso o Mossoró, o integral, tá? Mas uso muito tempero, uso muitas ervas, uso limão, uso tudo para potencializar o sabor do alimento, para que eu tenha que usar menos sal possível. O sono também é outra coisa fundamental. Eu melhorei isso e você tem que melhorar se você tem hipertensão. E quando eu falo melhorar o sono, não é melhorar só a quantidade de horas, e sim a qualidade. Tem aqui na plataforma, no módulo de sono sobre a higiene, que sugiro que você assista, veja e reveja várias vezes. E também tem uma das lives sobre energia e disposição, que eu falo de várias coisas sobre o sono, como melhorar ele, como tornar ele melhor para que você tenha mais energia e disposição e também para melhorar a hipertensão. E aí, como é que você vai saber se você está no caminho para melhorar a sua hipertensão, que algum dia você vai poder ficar sem o remédio? Que, de novo, o remédio quem tira é só médico, tá? Então você não vai sair parando de tomar remédio à moda louca. Ai, eu acho que eu tô bem e vou parar. Não, você vai no cardiologista, você vai conversar com ele, ele vai fazer todos os exames e ele é o único profissional apto a retirar o teu remédio. Você pode avaliar pelo RDW, tá? Que ele é um marcador de estresse oxidativo quando ele estiver acima de 13%, que ele mostra que é uma alimentação tá pobre, que ele mostra que acima disso pode ter hipertensão, pode ter dislipidemia, por ter uma inflamação maior e por ser ele alto, um preditivo de doença cardiovascular. E o ácido úrico, quando ele está acima de 3,9 para mulheres e acima de 4,9 para homens, ele reduz a síntese de óxido nítrico, tendo mais disfunção endotelial, aonde o endotélio é pior trombótico, pior constituição, pior inflamação, gerando um enrijecimento das artérias que leva à hipertensão. O que ele faz de forma mais simples? Ele deixa o teu vaso mais duro, mais enrijecido, aonde o sangue tem mais dificuldade de passar. E com isso o coração tem que trabalhar mais, bombear mais para poder empurrar aquele sangue. E com isso começa a aumentar a hipertensão.
tá? E mesmo dentro de níveis considerados normais, os níveis de ácido úrico podem prever os riscos de eventos cardiovasculares futuros em pacientes ou em você que tem doença coronariana, tanto quanto a proteína C reativa ultrassensível. A gente, pós-Covid, aí se usa muito a proteína C reativa, né, como um dos marcadores para saber, junto com o dímero D, se você tem trombose, se vai ter algum risco de alguma sequela cardiovascular que ele pode ter deixado. E o dímero D, o ideal é que ele fique abaixo de 500, e a proteína C reativa ultrassensível, que tem US no final, né, da abreviação, abaixo de 1. Se tiver um pouquinho alta, busca ajuda para entender o que está acontecendo. Os níveis, então, mais altos de ácido úrico, eles precedem obesidade, hipertensão e doença renal. E a pressão ótima é de 10/6, tá? Lembrando de novo, e não 12/8. Então, uma coisa que a gente tem que cuidar é que a frutose, tá? Das frutas, do xarope, tá? De glicose, que tem nos refris, que tem em muitos alimentos, ela aumenta ácido úrico. Ácido úrico reduz a biodisponibilidade de óxido nítrico, que vai fazer com que a insulina requer óxido nítrico, vai estimular a captação de glicose e vai gerar uma resistência à insulina também. Então, mesmo consumindo frutose, reduz o ácido úrico, teve um impacto na melhora, só reduzindo o ácido úrico na melhora da síndrome metabólica. Frutose tem que cuidar, tá? É um boom aí de receber pacientes, eu não sei se você é assim, mas eu não quero que você seja, porque se você tá nessa plataforma é porque você quer viver mais e melhor e quer um diferencial. É consumir no máximo 500 gramas de frutas por dia. 500 gramas equivale a mais ou menos 5 unidades de frutas por dia. E sempre optar por frutas diferentes. Mas nem sempre dá 5, às vezes dá menos, porque dependendo da quantidade, tipo dá 3, dá 4, tipo uma banana, você vai pesar, pode ser que essa banana tenha 200 gramas, e aí você come 2 bananas no dia, 400, aí come 2 maçãs, aí come mais um melão, aí come... Tem muito paciente que começa o dia com um pratão de fruta. Eu tô começando o dia super bem. Super bem nada, é uma bomba de frutose, uma bomba para tua insulina. Ainda mais de manhã cedo, que é o pico do cortisol que estimula a insulina. Então, começar o dia com fruta não é legal, consome ao longo do dia. Porque de manhã, para fechar 500 gramas, gente, de fruta é facinho, é um piscar de dedos, ó, barbada, tá? E aí, o que a gente tem que cuidar? Então, o allopurinol, que é um medicamento para reduzir o ácido úrico, ele tem muitos estudos já demonstrando benefícios da redução da pressão arterial em humanos, mas a gente tem que cuidar. Não dá para sair se medicando sem o médico falar e sem ter um cuidado da alimentação. Não adianta medicar se a base, que é a alimentação, não está bem feita. Tá? Então, excesso de ácido úrico gera essa disfunção endotelial que leva à pressão alta. Ele passa a ser a causa de síndrome metabólica devido à sua ação de inibir essa função endotelial, e a frutose ela é papel essencial na epidemia aí da obesidade, porque as pessoas extrapolam não só com as frutas, mas com refri, com alimentos aí que tem xarope de milho, xarope de glicose na composição, e também o ácido úrico alto leva à esteatose não hepática, que é gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica, que é o fígado gorduroso, a gente tem que cuidar. Então, de novo, o problema não é as frutas, mas o excesso delas. A gente tem que consumir no máximo 500 gramas ao dia. E quando a gente tem uma redução do ácido úrico, pode ter, tá, com a redução dele, mais disbiose. E essa disbiose, ela reduzindo, ela vai reduzir também a eliminação do ácido úrico. Por isso que é importante ter um cuidado, acompanhamento com o nutricionista, porque hipertensão também pode estar relacionada com uma má saúde digestiva. Se você está com ele alto e já cuidou com as frutas, já está cuidando com o estresse, está melhorando e não está conseguindo reduzir, busca ajuda com o nutricionista. Então, para finalizar, quais são os cuidados que a gente pode ter para melhorar a pressão arterial? A hipertensão, né? Cacau reduz a pressão arterial diastólica, pressão arterial média, colesterol total, LDL, colesterol, vai ajudar com ácido úrico, melhora da lactato desidrogenase
E aí você pode incluir em preparações, pode colocar no shot, pode ser nibs de frutas, pode fazer vitaminas, smoothies. A gente tem que controlar o alho, para quem é normotenso, quem tem essa pressão aí 10/6, porque ele pode reduzir a pressão, que para hipertensos, abusar no alho é maravilhoso, ajuda muito a reduzir a pressão. Chá verde, tem que ter alguns cuidados, ele não pode ser dado para quem tem pressão arterial, nem para você, porque pode aumentar a pressão, pode piorar, começar aí oscilando e você pensar, mas eu tô fazendo tudo certo e como é que não tá melhorando? Em função disso, tá? A arginina, ela é uma ótima estratégia, porque ela é precursor de óxido nítrico e auxilia no combate da hipertensão arterial, com o uso aí de 3 a 4 gramas de carne de L-arginina por dia. Então, a L-arginina, você pode usar e suplementar de 3 a 4. Acredito que você só consiga essa dose manipulada ou comprar lá fora, tá? Nos Estados Unidos. Se tá tomando beta-bloqueador, se você tá tomando, tem que cuidar com estimulantes, tá? Dá uma moderada em café, apenas uma vez por dia, chá verde, chimarrão, porque podem diminuir o efeito do medicamento. Clorela, ela ajuda no controle da pressão arterial, pode incluir ela em pó de manhã cedo no shot, de 3 a 5 gramas, pode colocar ela em cápsula, seguindo a orientação que tem no rótulo. Uma alimentação mais, a gente chama paleo, pensando no homem das cavernas, uma alimentação mais natural, com mais gordura boa, com abacate, com coco, com nuts, tudo que é mais fácil de encontrar na natureza, que você não precise preparar, que você consuma o mais natural possível. Abobrinha, chuchu, moranga, frutas que estão ao teu alcance, morango, berries, proteínas mais magras. Cuidado com os carboidratos, mesmo que naturais, que integrais, como o arroz integral, como a batata doce, mandioca. Se eles não forem ajustados à sua necessidade, você vai aumentar o seu percentual de gordura, vai aumentar a sua resistência à insulina. As frutas em excesso, a frutose, aumenta ácido úrico, que aumenta as chances de ter hipertensão, pela questão da síndrome metabólica, que é uma associação dessas doenças a nível cardiovascular. Cuidado com o zero açúcar, com os diets, né? Como eu já falei, acaba tendo mais sódio, que é um conservante que vai gerar uma durabilidade maior. Foque em alimentos fontes de magnésio, como a couve, semente de abóbora. Pode incluir ela em cima de frutas, no suco verde, a semente de girassol, as nuts, em alimentos fontes de triptofano, para reduzir essa ansiedade. Então, proteínas magras, cacau. E aí, tá com alteração na pressão? Busca ajuda. Cuida com os estimulantes, cuida com a cafeína, cuida com as emoções, com tudo que pode te prejudicar. Tinha momentos que eu pensava assim, né? Por que eu vou cuidar tanto se é só tomar um remedinho e tá tudo ok, né? É só tomar um remédio aí de manhã cedo e vai ficar bem, vai ficar super bem, não preciso cuidar tudo isso. Aí eu pensava em todas as consequências que eu vou ter se usar esse remédio. Eu vou ter mais envelhecimento, eu vou ter mais cansaço, eu vou ter mais alterações cardíacas, eu vou ficar mais dependente de remédios e mais riscos para problemas cardiovasculares. E eu sempre respondia para mim, né? Eu tenho que tratar a causa e não a consequência. Eu tenho que focar no que está gerando essa alteração para assim conseguir me livrar disso e não precisar tomar remédios. E aí eu quero que essa minha história te motive a mudar. E se você tem pressão alta, coloca aqui para que eu possa te ajudar com algumas dicas, com algumas outras estratégias de repente. Se você ficou com alguma dúvida da aula, coloca aqui nos comentários também, porque é importante. É uma doença silenciosa que muitas vezes a gente não se dá conta que pode ter e está aí atrapalhando muito a tua saúde. Espero que eu consiga te ajudar com essa aula a entender como tudo é conectado e tudo está interligado na nossa saúde.